difícil ser uma jovem amazônica. E, principalmente na minha cidade, eu encontrei um desafio tremendo de me desenvolver lá. Porque eu sou da cidade do Chico Mendes. Tive que também lidar com o desafio de me identificar como uma pessoa que luta pela Amazônia, que luta pela minha casa. Justamente de a gente estar na Amazônia e de a gente ver tudo o que está acontecendo atualmente, por exemplo, em relação às queimadas ou às crises climáticas em si, e me faz eu querer me opor a essa situação não só com sonhos, sabe? Não me opor somente com sonhos, mas sim com atividade prática. Às vezes a gente não tem os nossos direitos assim da forma que é para ser, como no território que eu moro, a gente ainda não tem energia elétrica, né? E além disso tem também a questão do território, assim, do desafio de que enquanto a gente cuida da Amazônia, a gente vê pessoas destruindo e às vezes colocações delas destroem e querem destruir as da gente. Eu não reconhecia o valor que tem essa luta. Antes eu não me identificava como uma jovem ativista. Eu não sabia nada sobre quem era Chico Mendes, pelo que ele lutou, ou o que era isso, lutar pela Amazônia. Por quê? Depois de ouvir a Ângela, eu consegui entender quais eram esses desafios que eu estava enfrentando. E a gente fica nessa de querer buscar a nossa identidade, descobrir quem somos e levar isso com a gente pelo resto da vida. Mas até o ano de 2019, eu não entendia qual era a luta que eu tinha pela frente, quais eram os meus desafios. Eu pensava que o meu único desafio era conseguir uma boa escola, conseguir uma oportunidade de crescer na vida e de sair de Chapuri. Era isso que eu pensava. Eu escrevi uma tese falando justamente da Escola Popular das Águas do Rio e da Floresta, que é algo que não é pautado a nível nacional, né? Então eu sinto essa importância da gente começar a levantar essa questão. A gente ter uma escola que consiga acolher tanto os povos ribeirinhos quanto os povos indígenas e os povos do campo e interior de modo geral, sabe? A gente começar a ter uma escola a nível Acre que se paute por o que a gente tem convívio, sabe? Que é a questão justamente das águas do rio e da floresta. Desde pequeno eu venho me envolvendo como um telespectador, mas a partir do momento que eu desenvolvo uma consciência política, eu começo a me organizar. Sou organizado na União da Juventude Comunista, JC, e atualmente sou dirigente do MEP, Movimento por uma Escola Popular. E no ano passado foi o ano de CONUBS, esse congresso da União Brasileira dos Secundaristas, né, estudante secundarista. Eu me considero um militante ambiental, sempre gostei de lutar por essa causa, a partir do momento que eu comecei a entender ela. Sempre participo de quando aparecem os fóruns, a Semana Chico Mendes é algo que eu gosto sempre de estar ativo, participando. Ano passado eu fui voluntário, né, da Semana Chico Mendes. Eu gosto de construir muito esse debate, me sinto muito contente, sabe, e contemplado de estar construindo, estar lutando por essa questão de construção de uma Amazônia de pé. É muito importante que tenham jovens lideranças, né, nas tomadas de decisões, principalmente nas COPs, no caso da COP30, que acontece em 2025 no Brasil. É indispensável que tenham falas jovens que vivem na Amazônia e que sentem os impactos de atitudes que não foram elas que causaram, mas que todo mundo sente junto, né? Faço parte do Coletivo Varadouro, do projeto Rede Mulheres da Floresta também. E eu sou agricultora extrativista, eu moro na Resex Chico Mendes. A minha comunidade ela é assim, bem organizada, né? Bem movida por organização. E aí a gente se organiza para fazer plantios, para trazer o que não tem ainda dentro do território, né? Como plantar café, enfim, fazer plantios sustentáveis mesmo, assim. Ser jovem extrativista e que mora na Amazônia e que luta pelo seu território e que luta pela Amazônia em pé, porque o extrativista ele não tem como se considerar que não está preservando, porque simplesmente para ele extrair ele precisa ter a floresta em pé, com ela no chão não dá para extrair. Então eu acho que assim, eu já fazia parte dessa luta, só que eu não tinha consciência da grandeza, né,
do que eu fazia, e a partir dessa foto eu consegui me conectar com outras pessoas, com a Carla, com a Ângela. Foi a partir dessa foto que elas viram, né? Eu postei no Instagram e elas viram e me convidaram para o projeto Rede de Mulheres da Floresta, e eu aceitei. Justamente por eu ser uma pessoa que, no convívio familiar, de ter tido um pai que foi do Sindicato de Trabalhadores Rurais lá em Assis Brasil, de desde pequeno eu ver como é que minha família se movimenta em relação a isso, sempre meu pai muito preocupado, trocando mensagens com meus tios, falando que a situação estava muito ruim e tinha que se lutar. Toda essa questão, sabe, de desde pequeno eu ver os meus tios, o meu pai, nessa movimentação, nessa luta, quando eu fui crescendo e tendo essa consciência mesmo mais política, de entender que é uma luta que é necessária a gente fazer para que a gente tenha uma sobrevivência básica, sabe? Eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, é algo tanto que é dado, mas que eu construí como um afeto, sabe? Tanto pela minha família quanto mesmo pela minha localidade, pelo que eu sinto que eu quero construir no futuro, que é essa luta pela preservação. Depois que eu comecei a participar do projeto Jovens Protagonistas, quando eu cheguei lá, eu não me identificava com aquele projeto. Eu achava um absurdo eu estar roubando a vaga de alguém por eu ser uma pessoa da cidade. Era esse meu pensamento. Porque o projeto ele era voltado para educação ambiental e também para nos ensinar a ser jovens lideranças. E eu confesso que eu fiquei a ponto de pedir para alguém me deixar de volta na cidade, porque eu iria desistir. Só que aí eu comecei a chorar um pouco e a Ângela ouviu sobre isso. E aí ela foi conversar comigo, perguntar o que estava acontecendo. E eu contei o que eu estava sentindo, contei que eu não me sentia à vontade naquele espaço, achava que aquele não era um espaço que eu tinha que estar. Mas ela conversou bastante comigo e me fez entender que essa luta, a luta que o pai dela tanto falava, que Chico tanto falava, ela não é uma luta só de quem está dentro da floresta, nos campos, de quem é extrativista, indígena, não, mas é uma luta de todos. É de quem está na cidade, quem está fora do nosso estado, no mundo todo. Ela é uma luta de todos e todas nós. E depois que eu compreendi isso, eu comecei a me enxergar como uma nova pessoa, a me enxergar como uma jovem ativista. O legado que o Chico passou para quem veio depois, para a filha dele, e o legado que ela passou para a filha dela, e que transmitiu também para mim. Esse legado, ele reverbera até hoje. Pensando nisso, eu comecei a trabalhar no campo de Chico Mendes, e atualmente eu trabalho no projeto Rede de Mulheres da Floresta. Eu não teria tido a oportunidade de entregar o prêmio, né, de liderança jovem na Semana Chico Mendes de 2024. Eu não teria a oportunidade de conhecer muitas pessoas que eu já conheci. Eu já fui para Brasília, para o terceiro encontro multissetorial da borracha. E eu acho que isso tudo, todas essas oportunidades surgiram a partir de pessoas que eu conheci depois que eu entrei no movimento. E eu sinto que é uma luta difícil, requer muito da gente, né? Mas aí, quando eu encontro outros jovens, eu percebo que eu não estou sozinha. E isso é o que fortalece conseguir alcançar o objetivo que a gente busca, né? Que é, no futuro, ter um mundo melhor, um mundo que a gente, com as nossas florestas em pé, né? E em relação à COP na Amazônia, né, em Belém do Pará pela primeira vez, a questão dos países, eles querem negociar, conciliar a própria poluição, sabe? Então é importante a gente ter nossa presença lá porque a gente consegue pautar uma discussão legítima de preservação sem estar na conciliação com outros países imperialistas, porque eles mesmos querem negociar para poluir mais ainda, sabe? Conseguir ter uma liberdade e negociar
uma poluição a nível massiva, tanto da região amazônica quanto de outras regiões do mundo, sabe? Então é importante, tanto a Amazônia de Pé, Comitê Chico Mendes, o JC, a gente está pautando essa discussão limpa com a própria base. A gente consegue discutir com as pessoas e mostrar a importância de ter uma COP aqui no Brasil e aproveitar que o cenário está no nosso território para que a gente consiga ter uma organização e uma unidade de ação, sabe? Na Semana Chico Mendes de 2024, onde Chico Mendes ele completaria 80 anos de idade, caso ele não tivesse sido assassinado pelo aquele tiro que ceifou sua vida terrestre, eu fiz a leitura da carta que ele deixou para a juventude, aos jovens do futuro, e foi um momento muito lindo. Esse momento ele aconteceu na caminhada solene até o túmulo de Chico. A gente faz essa caminhada todos os anos, mas a todo ano é diferente, todo ano ocorre de maneira diferente. E nesse ano eu tive a honra de fazer a leitura dessa carta e fiquei me sentindo muito honrada de estar falando dentro do meu território. Falar isso dentro do meu território me fez sentir que o poder da união ele estava presente, me fez sentir acolhida. Lutar sozinho a gente não vai conseguir, mas quando se luta com pessoas que têm o mesmo ideal que você, a mesma visão, o mesmo sentimento de pertencimento, é algo totalmente diferente e nos faz se sentir vitoriosos. As juventudes da floresta, as juventudes de contexto urbano e todas as juventudes, nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Sua vida